Pai do Senhor, meus queridos, meus amados, todos vocês que estão nos ouvindo através desse vídeo, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que estiver vendo. Estamos aqui para louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, e depois logo mais vamos ter também uma ministração da palavra de Deus. E você que está nos assistindo, convido você agora neste momento a estar orando para nós dar início a esse trabalho. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te agradeço, Senhor, por cada um que está nos ouvindo. Te agradeço por nós que estamos aqui, Senhor, meu Deus. Te peço perdão pelas nossas falhas, te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui para te adorar, te exaltar, te engrandecer. Quantos são aqueles que queriam estar em nossa posição, mas não podem por vários outros motivos, ou estão numa penitenciária ou num leito de hospital. Quantos poderiam estar aqui no nosso lugar, mas não querem também um compromisso contigo, preferem mais estar no mundo fazendo as vontades da carne. Mas neste momento, que é a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha tocar em cada coração. Aleluia. E todo aquele que não é crente, que não serve ainda ao Senhor, que não conhece a palavra do teu amor, que venham ser impactados agora pelo poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer na vida dessas pessoas que ainda não são crentes, que ainda não conhecem o teu evangelho, o que o Senhor fez na minha vida, uma transformação. Que o Senhor venha, aleluia, louvado seja o teu nome, e abençoar grandiosamente a vida de cada um de nossos irmãos. Muitos eu sei que estão passando por várias dificuldades agora, principalmente com esses problemas que estão afligindo a nossa nação. Fosse gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já amava a mim, já amava você que está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando o nome do Senhor com o hino Te Agradeço, que é para expressar a gratidão que temos por Deus, por tudo que Ele tem feito pela nossa casa, pela nossa vida. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua promessa e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas.
mágoas. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aqui eu vim só pra dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei, somente a ti, Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Na, na, na. A paz do Senhor, você que está nos assistindo pelas redes sociais, lembrando que nós estamos hoje, quarta-feira, através do nosso Facebook, também através do nosso canal no YouTube, em transmissão simultânea, para você estreando esse vídeo na facebook.com/ADT Flor do Campo e também no nosso canal no YouTube. Então, é aquele mesmo esqueminha de outros dias. Se você estiver assistindo pelo Facebook, deu algum problema, corre lá no YouTube e assiste, que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Eu gostaria de, nesse momento, trazer uma exposição da Palavra de Deus com o nosso texto básico no Evangelho de João, um dos evangelhos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Claro que os demais também são lindos, mas o meu coração, como eu sempre gosto de dizer, bate mais forte pelo Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, Jesus, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Então, antes da gente começar a falar da palavra de Deus, nós vamos falar hoje sobre a identidade de Jesus no Evangelho de João. Nós vamos falar sobre os 7 eu sou que está descrito no Evangelho de João. Jesus por 7 vezes falou eu sou. Mas antes de começarmos a explanação da palavra, eu convido a você a orar juntamente comigo para que o Senhor venha a ter misericórdia das nossas vidas e possamos receber da sua palavra, da sua graça e do seu amor. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu lhe peço, Senhor, que venha mais uma vez nos abençoar neste momento, nos concedendo, Senhor, da tua misericórdia, para que possamos estar preparados para ouvir a tua palavra, para que possamos ser impactados e transformados pela tua palavra. Senhor, eu também lhe peço pela minha vida, que o Senhor tenha misericórdia de mim e possa, Senhor, me usar para a interpretação da tua palavra, para que, Senhor, através da tua vontade, eu possa transmitir a cada um dessas pessoas que estão nos assistindo a tua vontade sobre a nossa vida. Senhor, eu sou grato pela tua misericórdia ter me alcançado e alcançado a cada um desses irmãos. Em nome de Jesus, eu lhe peço e te agradeço. Amém. Primeiramente, não podemos falar do Evangelho de João
sem antes nós mencionarmos o capítulo 1 do Evangelho de João. Nós sabemos que o capítulo 1 do Evangelho de João, ele é conhecido como o hino ao Logos. João, belamente, de uma forma literária muito rica, ela fala sobre a encarnação do Verbo. Nós sabemos que João ele já começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João ele discorre sobre o Verbo, sobre Jesus. E no versículo 14, ainda do capítulo 1, ele nos fala uma das mais belas passagens do Evangelho de João, na minha opinião, que é: o Verbo, a palavra, o Logos se fez carne. Mas ele completa de uma forma muito linda, dizendo que esse Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. E nós vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós vimos as ações, os feitos, a mensagem de Jesus aqui entre nós. No momento que Jesus ele começa o seu ministério, ele começa também os seus feitos entre nós. Ele começa a mostrar aquilo para qual ele veio a este mundo, que é para se sacrificar por amor da humanidade que se encontrava perdida no pecado, porque nós sabemos que se não fosse o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, se tornando propiciação entre nós e Deus, nós não poderíamos ser salvos, nem sequer esperança poderíamos ter, porque a nossa esperança deve estar completamente e totalmente fundamentada em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque, como fala no livro de Atos, não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, pelo qual devamos ser salvos, se não for o nome de Jesus, o Nazareno, Jesus, o Cristo, aquele que é o Messias, o ungido, o enviado de Deus a este mundo. É o sacrifício perfeito que Deus propôs para a remissão dos nossos pecados. E o pecado é algo muito grave. Então somente Jesus, o Verbo encarnado de Deus, é capaz. E João, lembrando que esse João que está falando aqui não é o João que escreveu o Evangelho de João, e sim João Batista. Ele fala um testemunho, ele fala sobre Jesus, que Jesus é aquele que antes dele nascer já existia. Afinal de contas, Jesus ele é o Verbo, ele é Deus e, portanto, ele já pré-existia antes dele vir a esse mundo. Jesus, portanto, ele é Deus e ele existe desde a eternidade e será para sempre, certo? Então Jesus ele tem uma identidade no Evangelho de João, como eu falei a você. Nós agora vamos falar sobre os 7 eu sou que Jesus proclama no Evangelho de João, e o apóstolo João, ele nos banha, ele nos agracia com a narração dessas 7 declarações faladas por Jesus, certo? Antes de mais nada, nós temos que entender o que é esse eu sou. Lembra que quando Moisés ele estava lá no deserto pastoreando as ovelhas do seu sogro, de repente ele se depara com algo extraordinário. Não era algo comum. Comum era as árvores pegarem fogo no deserto. Isso era normal. Porém, o que espanta Moisés é o quê? Que a sarça, ela queimava, ela ardia, mas não era consumida pelo fogo. E se você volta lá no livro do Êxodo, você vai
no livro do Êxodo, você vai ver toda a história de Moisés e a sarça ardente, que queimava, mas não era consumida pelo fogo. E naquele diálogo entre Deus e Moisés, Moisés pergunta: quando o povo de Israel me perguntar assim, quem que te enviou a nós? Deus fala para Moisés, diga assim, o eu sou enviou-me a vós. Você fala então o seguinte, que o eu sou enviou você até nós. O eu sou mandou você vir até nós. Então, esse eu sou que Jesus fala, que João narra através do seu evangelho, nos passa através do seu evangelho, ele se identifica com o eu sou lá do livro do Êxodo. Por isso que quando Jesus ele se declarava o eu sou, o judeu, como um estudioso da Bíblia, alguém que tinha prazer na lei, alguém que tinha prazer de conhecer a lei de Deus, ele se identificava, ele entendia quando Jesus dizia eu sou, e colocava algum adjetivo posterior a esse eu sou, se qualificando como essa coisa. Então, o primeiro eu sou que a gente encontra no livro de João é Jesus dizendo assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e o versículo 31. Ele diz, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E no versículo 51 ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ele se identifica primeiramente como o pão da vida. Pensa bem, o que é o pão? O que significa o pão? O pão ele é um alimento, e era um alimento muito usado na época de Jesus, na época bíblica. Assim como hoje, é nossa cultura aqui dos brasileiros, nós tomarmos aquele café comendo um pão, como a gente brasileiro, né? Sempre tem que ter pão com alguma coisa, apesar que muitas pessoas fazem o contrário, né? É alguma coisa com pão, não é pão com manteiga, é manteiga com pão. Mas é normal da nossa cultura o quê? A gente ter um pão ali no nosso café da manhã, no nosso café da tarde e depois no nosso café da madrugada, né? Porque cristão gosta de comer, crente gosta de comer, como diz o ditado. Mas o pão ele é um alimento feito para matar a fome, para satisfazer uma das necessidades físicas do homem, que é se alimentar. Naquela época, o que acontecia? O padeiro, ele tinha que pegar o trigo, amassar com suas mãos, sovar o pão, pôr para assar. Assim foi Jesus. Jesus ele foi plantado nessa terra, como o trigo é plantado na terra. Ele foi arrancado, colhido, ele foi machucado, ele foi maltratado, mas ainda assim, pelo seu sacrifício, nós temos hoje vida. E como eu gosto de João, João frisa que essa vida é vida eterna, não é uma vida que se finda aqui. Assim como o pão mata a fome física do homem, Jesus ele quer satisfazer a nossa vida. Jesus ele quer preencher o vazio que encontra no nosso ser, o vazio que se encontra na nossa alma. Um erro muito grande das pessoas é procurar em outra pessoa o preenchimento do seu vazio interior. Como assim? Por exemplo, o homem procura em uma esposa preenchimento para a sua felicidade, preenchimento para as suas intenções, mas é errado. Não procure em outra pessoa preencher o vazio que existe em você.
o vazio que existe para que você alcance a felicidade. Procure em Cristo, se alimente do pão da vida, porque através desse alimento, o vazio que se encontra dentro de você vai ser saciado completamente, porque nenhum homem e nenhuma mulher, nenhuma coisa que existe nessa terra é capaz de preencher o vazio interior que existe no homem. Somente Jesus é capaz de preencher esse vazio. Somente Jesus é capaz de satisfazer as suas necessidades. Eu não digo para você que você nunca mais vai ter problemas, que você nunca mais vai ter sofrimento. Porém, independente da angústia, você vai ser uma pessoa feliz. Independente das perseguições, das angústias, dos sofrimentos, você vai ser uma pessoa que tem paz. Sabe por quê? Porque você vai se satisfazer em algo que é uma esperança não só nesse mundo, porque como diz a Bíblia, que nós, se esperarmos unicamente nesta vida, nesse mundo, nesse momento, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Por isso que Jesus, ele satisfaz a nossa necessidade aqui nesse mundo, mas ele nos garante algo posterior, que é a salvação eterna das nossas almas. Afinal de contas, Jesus, ele nos fala que ele prepara morada, lugar para nós vivermos com ele eternamente. Número 2, Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5 diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9, 5 e João 8, 12. Então Jesus, ele se identifica como sendo a luz do mundo, uma luz que ilumina as pessoas para um caminho de fuga dos seus pecados, das suas iniquidades, que guia o homem para longe das trevas, que tira o homem da situação da qual ele está. Pensa comigo, você quer achar algo dentro de uma sala que está completamente escura. Qual intuitivamente você escolhe? Pegar uma lâmpada e acendê-la, uma vela, alguma fonte de luz. Porque a partir do momento que você tem uma luz, ela tem a capacidade de iluminar todo o local, de mostrar tudo aquilo que estava oculto pela escuridão. Assim, a luz de Cristo, quando nós nos aproximamos de Cristo com inteireza de coração, com sinceridade na nossa vida, o que acontece? Nossos pecados são revelados, nossos erros se tornam aparentes. Tudo aquilo que tem de ruim na nossa vida, todas as coisas, todo o fardo é mostrado. Mas por que Jesus nos mostra os nossos pecados? Porque Jesus mostra o nosso fardo que está sobre os nossos ombros. Porque Ele quer que você conheça a verdade. E essa verdade te liberte. Porque Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta é: do que a verdade me liberta? Afinal de contas, diziam os judeus: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos, e tu nos dizes que nós seremos libertos? Ei, é liberto dos seus pecados. Quando você olha para a Bíblia, que é a verdade, quando você olha para Cristo, que é a verdade, todos os seus pecados se tornam aparentes.
toda a verdade da imundície que está sobre a nossa vida se torna aparente. Toda a depravação da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, é revelada. E daí então, nós somos capazes, pela misericórdia de Cristo, sempre, de abandonarmos esse fardo, de abandonarmos esse peso, de abandonarmos essas correntes. Porque o pecado, ele é como uma corrente que aprisiona a sua vontade, que aprisiona as suas ações. Não deixa você ser livre. Só quando você conhece Jesus e olha para Ele. Porque Ele é a luz. E uma luz no meio da escuridão se torna notável. É incrível. Você pode estar no mais escuro possível, mas se houver um pequeno ponto de luz, você consegue olhar para aquela luz e chegar até ela. Assim é Jesus. Se você hoje está mergulhado na escuridão do pecado, com um fardo pesado, se sentindo dessa forma, como se toda a vida você carregasse um peso, que nada que você faz ou consegue com que saia dos seus ombros, olha para Jesus, a luz do mundo, e então você vai conseguir achar o caminho para a libertação, para a salvação. Terceiro, nós já falamos no primeiro que Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. No segundo, Jesus, ele fala, eu sou a luz do mundo. E agora no terceiro, Jesus, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículos 7 e 9, que diz assim, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus, ele se declara como sendo a porta das ovelhas. Nós sabemos que João 10 é ali Jesus se relatando como sendo o bom pastor, mas ele também diz que além de ser o pastor que cuida das ovelhas, ele é a porta pela qual as ovelhas têm que entrar. Sabe de uma coisa interessante? Existem muitas culturas no mundo e para cada cultura existe um Deus. Entretanto, só existe um Deus capaz de salvar o homem. E ele morreu na cruz do Calvário, que é Jesus. O único que pode salvar o homem é Jesus. Como a própria Bíblia diz, que não há outro mediador, não tem ninguém ali no meio do relacionamento entre Deus e os homens que não seja Jesus. Não há, como eu já falei, nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus, ele é a porta. Só se salva aquele que entra pela porta que é Jesus. Só se salva aquele que entra por Jesus Cristo, aquele que se entrega para Jesus Cristo, porque como diz, essa pessoa ela será salva, ela entrará, mas depois ela sairá e achará pastagens. Jesus está falando ali da vida com ele, não é que é uma vida sem problemas, como muitos pregam, que cristão não sofre, cristão não fica doente, cristão não morre, não. O cristão, ele não se preocupa com essas coisas, sabe por quê? Porque a sua esperança, a sua fé não está fundamentada em nada que aconteça aqui, está fundamentada numa coisa, na esperança de morar numa cidade celestial, cujo arquiteto é o próprio Deus, uma herança proposta antes da fundação do mundo, algo preparado para aquele que vencer
e for fiel até a sua morte. Então o cristão, ele acha pastagens através de Jesus. Por quê? Porque ele não está preocupado com as coisas desse mundo, porque ele sabe, ele tem certeza que a salvação da sua alma é o bem mais precioso que ele tem, que a salvação da sua alma é o bem mais importante de sua vida. Todo o resto é secundário. É claro, Jesus tem poder para curar? Sim. Assim como Ele me curou, Ele pode curar qualquer doença. Jesus tem poder para fazer qualquer coisa, desde que seja a sua vontade. Mas o que eu quero dizer é aqui, que se Deus me curar, glória a Deus por isso, vou morar no céu. Se Ele não me curar, glória a Deus também por isso, vou morar no céu. Se eu estou passando necessidade, glória a Deus por isso, eu vou morar no céu. Se eu estou na fartura, glória a Deus, vou morar no céu. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mais nada ali no pasto, ainda que as árvores mintam o seu fruto, todavia eu e você devemos nos alegrar no Senhor. Porque nós somos salvos, e a salvação é o maior bem que o cristão pode ter na sua vida, é o maior bem que ele pode adquirir nesse mundo. Por quê? O que a gente dá em troca da nossa salvação não tem nada, nada. Eu não posso pagar. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que tem muitos homens que querem pôr suor naquilo que foi comprado com o sangue de Cristo. Não é o meu esforço, não é o meu trabalho que me salva, é o sacrifício de Cristo. Diz a Bíblia: fostes comprados por um bom preço. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, o preço mais valioso que poderia ser pago. Ainda em João 10, nós vamos para a quarta frase: eu sou. Jesus, ele se declara como sendo: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 e depois o versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Esse capítulo de João 10 é muito conhecido, é muito lindo. Jesus ali, ele se compara como pastor. Na época de Jesus, ser pastor era uma atividade secundária. Eu falo pastor de ovelhas. Era ser uma atividade secundária. Era meio que algo secundário ali, um trabalho inferior, podemos dizer assim. E a figura do pastor não era muito valorizada, apesar de ser um trabalho extremamente nobre. Lembremos que os primeiros a chegar na manjedoura para ver Jesus, ainda bebê, foram os pastores de Belém, né? Lembra daquele momento lindo que os anjos aparecem e diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, eis que vos trago notícias que são de grande alegria. Então os pastores vão lá e veem Jesus, mas Jesus, ele se identifica aqui como o bom pastor. Interessante que ele fala: para mim ser o bom pastor, eu tenho que dar vida pelas minhas ovelhas. Como assim? Jesus, parou para pensar o sacrifício de Jesus? A gente está tão perto aí da Páscoa. Já pensou o sacrifício de Jesus? O que ele sofreu? O bom pastor, ele dá vida, ele se entrega completamente de corpo e alma pelas suas ovelhas. Ele dedica tudo ao ponto de morrer. Interessante que Jesus, ele morre como sacrifício para pecadores. Afinal de contas, morrer por um justo, alguém de bem, alguém bom, alguém com virtudes, vale a pena. Mas morrer por pecadores, ingratos. Mas Jesus, o bom pastor, ele tem um cuidado peculiar com as suas ovelhas.
mesmo aquelas ovelhas encarrapichadas, sabe? Calando, tudo enrolada, tudo embaralhada. Jesus, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhinhas, ele cuida de você, porque ele tem um amor incondicional por você. Lembra? João 3,16? Não é um versículo para você pendurar na porta do seu guarda-roupa, não. É para você viver. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que uma pessoa, um grupo especial, não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Não é só vida, vida eterna. Ou seja, Jesus, o bom pastor, se sacrificou pelas suas ovelhas, se entregou ao ponto de ser maldito, porque diz a Bíblia: maldito será todo aquele que for levantado em um madeiro. Então Jesus, ele se tornou maldição por nós. É tão triste que nós vemos o seguinte: as pessoas passavam e caluniavam Jesus. Diziam: você não é o Cristo? Desce daí. Você não dizia que ia derrubar o templo? Desce da cruz e nós vamos crer em você. E o povo zombava. Mas Jesus, num exemplo de bom pastor, ele olha para as pessoas e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu gosto de dizer que Isaías 53, na minha visão, é como se Isaías estivesse vendo o sacrifício de Jesus, o seu sofrimento. Ele fala que como ovelha muda, ele foi levado. Ele foi contado com malfeitores, mas fala que ele não abriu a boca. Isaías 53 é a leitura obrigatória para você entender o sofrimento de Jesus na visão profética de Isaías, o profeta considerado com o maior número de profecias messiânicas, que centenas de anos antes viu o sofrimento do Messias. Sofrimento esse que lá na cruz, ao ponto dele citar Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparastes? Não que Deus Pai abandonou Jesus, mas que naquele momento estava sobre ele o peso do pecado da humanidade, de todas as pessoas, de todas as eras. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Veja bem, ninguém teve amor assim como esse bom pastor. Amor ao ponto de dar a vida pelas suas ovelhas. Então, nós estamos agora no 5, que é: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui Jesus nos garante algo extremamente importante, que ele é a garantia que aquele que crê em Jesus, mesmo que prove de morte física, ele não morrerá eternamente, mas terá vida eterna. Aqui Jesus, ele garante que aquele que põe a sua confiança no Senhor,
mesmo que a sua parte material, que o seu corpo venha a se desfalecer, ele pode ter a certeza que nos últimos dias, no arrebatamento da igreja, ele será ressuscitado para encontrar com a igreja nos ares, e nós, como Paulo, juntamente entraremos no céu para as bodas do Cordeiro e para viver eternamente num lugar onde não haverá, como diz em Apocalipse, não haverá choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, Jesus lhe garante: sou a ressurreição e a vida. No 6, um versículo muito lindo, que com certeza você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. João 14, versículos 6 e 7, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Jesus aqui se declara como sendo 3 coisas: o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única forma, o único jeito do homem chegar até Deus. Não existe outra forma. Você que está me assistindo não é salvo por ser uma boa pessoa. Você não é salvo por fazer boas ações. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo como? Efésios 2. Pela graça sois salvos. Daí tem o condutor, que é mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, presente de Deus. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? É Deus me dar aquilo que eu não mereço. Eu não mereço a salvação, porque eu sou pecador. E a Bíblia nos diz que o pecador, ele só pode ter um destino: morte. Mas Deus, pela sua graça, sem nós merecermos, nos dá salvação. E o que eu tenho que fazer para receber essa salvação? Crer. A Bíblia fala o seguinte: que se com tua boca confessardes e em seu coração crerdes que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a forma de se receber a salvação é crendo que Jesus se sacrificou por mim e por você. Claro que depois existe arrependimento, conversão, mas o meio pelo qual nós recebemos esse presente de Deus é pela fé. A fé em quem, irmão? A fé em Jesus, porque Ele é o caminho, mas também é a verdade, mas também é a vida. E ninguém vem até Deus, até o Pai, se não for por Jesus. Então não existe outro meio, não existe outra coisa que você faça. Se você não entregar a sua vida a Jesus, as suas ações, é entrega completa, diga-se de passagem, não é só entregar de corpo, mas é corpo, alma e espírito. O que isso significa? É eu entregar as minhas ações, os meus sentimentos, as minhas decisões, para a partir daquele momento viver uma nova vida. É como se você até aquele momento estivesse num caminho que te conduzisse ao inferno, carregando uma carga que é o pecado, e em um determinado momento você se volta daquele caminho e toma um caminho que é Cristo para chegar até Deus. Mas para que você ande nesse caminho, você tem que abandonar o passado, o fardo, os pecados,
os desejos pecaminosos, a sua natureza ruim e se tornar uma nova pessoa. Como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, se tornar uma nova pessoa, se tornar uma pessoa diferente, com a sua vida pautada na palavra, para que cada vez mais você possa se parecer com Cristo. Nós somos cristãos, né? Então cristão tem que ser parecido com quem? Com Cristo Jesus. Nós temos que ter o quê? A mente de Cristo, as ações de Cristo. Posso te dar uma fórmula secreta para você saber se algo que você vai fazer, você deveria fazer ou não? É só pensar assim: o que eu vou fazer, Cristo faria? Se Cristo não fizer, eu não faço. Se Cristo fizesse, eu faço. Afinal de contas, eu tenho que parecer com Ele, eu tenho que imitar Ele. Então eu me pergunto: Cristo faria isso? Então eu faço. Não, não faria, então eu não faço. Isso é ter a mente de Cristo. E agora chegamos ao último. Já falamos que Jesus disse: eu sou o pão da vida, no primeiro tópico. No segundo ele falou: eu sou a luz do mundo. No terceiro ele falou: eu sou a porta das ovelhas. No quarto ele falou: eu sou o bom pastor. No quinto ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. No sexto ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no sétimo ele nos fala que eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1 e depois o 5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus ele diz: eu sou a videira, eu sou o centro de tudo. É de mim que flui a sua vida, é de mim que flui a sua essência, é de mim que flui tudo que existe em você. Você é apenas o ramo, mas quem dá vida, quem manda nutrientes sou eu, a videira. Sou eu que te passo vida, sou eu que te passo esperança, sou eu que te passo misericórdia. Sem mim, nada você pode fazer. Se você cortar o ramo, o galho da videira, ele não é nada, porque o ramo só é alguma coisa, porque está ligado à videira. E Jesus disse: não sou qualquer videira, eu sou a videira verdadeira. Eu não sou imitações de pessoas que se dizem o Cristo, que se dizem melhores. Não, eu sou verdade. Os meus ensinamentos te dão vida, os meus ensinamentos te dão graça, os meus ensinamentos te banham de misericórdia, porque eu sou aquele que te dá tudo aquilo que você tem. Eu sou aquele que te transforma naquilo que você é. Toda a sua esperança tem que ser fundamentada e pautada em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Deus sem você continua sendo Deus. Se você não existir, Deus continua sendo Deus. Porém, você sem Deus, eu gosto de dizer que você nem existe. Você sem Deus, você não é nada. Sem Deus, você não tem existência. Por isso, tudo tem que estar em quê? Em Cristo. Tudo tem que ser de acordo com a vontade de Cristo, porque Ele é a videira, Ele é a árvore, é Ele quem extrai os nutrientes e manda para você. Sem Ele, você não dá fruto. Sem Ele, você não tem vida. Sem Ele, você não produz. Por isso, tudo seja para a honra e para a glória de Deus.
tenho que ter o mesmo sentimento. Você tem que ter o mesmo sentimento, assim como a Bíblia nos fala, que Jesus cresça e nós cada vez mais diminuamos, que cada vez mais fiquemos menores. Ei, a identidade de Jesus no Evangelho de João, 7 vezes ele falou eu sou, identificando como aquele que é o eu sou nos evangelhos. João dava testemunho de Jesus, aquele que era primeiro do que ele, que já existia antes do que ele. João, o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, fala de João como verbo encarnado, que todas as coisas que ele escreve no seu Evangelho é para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Ei, sem Jesus não somos nada, sabe? Sem Jesus não temos existência. Por isso, agora eu te convido a orar juntamente comigo para pedirmos a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu entro, Senhor, mais uma vez diante de Ti em oração para pedir, Senhor, misericórdia para as nossas vidas, para pedir, Senhor, misericórdia, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor, através da Sua graça, nos alcançou. Senhor, eu lhe peço, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dos nossos caminhos, que nós possamos todos os dias entender a Tua vontade, permanecer firmes no propósito que o Senhor estabeleceu, que nós possamos entender, Senhor, o que Tu queres para cada um de nós, que possamos ter fé mesmo no meio da adversidade. Tu já nos alertaste, Senhor, que os dias seriam maus, mas, Senhor, tem piedade de nós, nós somos homens falhos. Por isso, Senhor, eu peço, acrescenta mais a nossa fé, tira de nós a nossa incredulidade, que não seja necessário, Senhor, nós vermos para crer, mas que nós creiamos independente de não ver as coisas acontecendo. Senhor, fortalece as nossas vidas para que possamos permanecer nos Seus caminhos. Também, Senhor, eu lhe peço por essa pessoa que me assistiu, que ela não é, Senhor, evangélica ainda, não está nos Seus caminhos, que ela possa, Senhor, ter um encontro contigo, que ela possa gozar da Tua misericórdia e da Tua graça, que ela possa, Senhor, entender que os seus pecados, Senhor, impedem dela chegar até Ti. Senhor, que ela possa entender o quão pecadora ela é e possa se arrepender dos seus maus caminhos e chegue até Ti, para que Te reconheça, Senhor, como o único Salvador da sua vida. Meu Deus, também eu lhe peço neste momento, pela nossa nação, por todas as pessoas, Senhor, que estão internadas, por todas as pessoas, Senhor, que estão no leito de uma UTI, decorrente, Senhor, dessa doença, também, Senhor, de outra doença, porque nossa nação, Senhor, sofre momentos de diversas enfermidades antigas e novas que têm assolado este povo. Mas, Senhor, eu creio no milagre, eu creio que Tu tens poder, Senhor, para restaurar a saúde dessas pessoas, que o Senhor tem poder para inspirar médicos, enfermeiros, auxiliares, para que possam, Senhor, encontrar um tratamento, para que possam, Senhor, ter as suas mãos usadas por Ti para administrar o tratamento correto. Porque, Senhor, cada pessoa que é curada através de um médico é porque a Sua misericórdia usou as Suas mãos
e fez com que ele tivesse o entendimento para administrar o tratamento correto. Então, Senhor, eu creio que isso também é um milagre proveniente de Ti. E eu peço, Senhor, que use mais e mais médicos para que sejam usados para curar pacientes. Também, Senhor, eu lhe peço pela situação financeira da nossa nação, que o Senhor venha estender as suas mãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e, segundo a sua vontade, não deixe o seu povo passar fome. Sei, Senhor, que nós somos indignos de pedir qualquer coisa para Ti, mas eu creio que na sua misericórdia, como diz a Bíblia, é a causa de nós não sermos consumidos. E ela é novinha, Senhor, a cada manhã. Então eu lhe peço, tem misericórdia de nós. Mesmo pecadores indignos, que a Tua graça nos alcance e a Tua mão nos fortaleça. Meu Deus, acrescenta a fé de cada cristão. Que nesse momento, Senhor, que as igrejas estão fechadas, que elas possam, Senhor, ser igreja nos seus lares, serem fator de mudança para os seus familiares. Que, Senhor, aqueles que não têm familiares, que são convertidos, que eles possam ser alcançados também pelo testemunho, pela mudança de cada cristão que hoje no seu lar está assistindo, Senhor, através da internet, do rádio, da televisão, ou até mesmo, Senhor, fazendo o seu próprio devocional, o seu próprio culto doméstico. Eu peço, Senhor, que use cada um deles, que a Tua mão, Senhor, seja sobre eles e que grandes coisas o Senhor possa fazer. Senhor, Te adoramos pelo que Tu és. Independente de, Senhor, realizar o nosso pedido e atender a nossa oração, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Deus, muito obrigado por ter nos ajudado até aqui. Muito obrigado pela Tua misericórdia nos ter abençoado e alcançado. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço. Amém.